Vocês têm que ter noção que é o seguinte, todo software, ele pode ser dividido, tá? Existem diversas maneiras da gente dividir softwares, ok? No mundo da agilidade, essa hierarquia que eu vou trazer aqui para vocês, ela é muito comum, tá? Ela foi popularizada muito pelo framework SAFe, tá? Então, os nomes em si, vocês podem ver em algumas organizações de forma diferente o nome, tá? Mas a hierarquia em si quebra em 3 níveis, que nem a gente vai ver aqui, foi muito popularizada pelo framework SAFe, que é um framework de agilidade em escala, tá? Para grandes organizações. Mas não se apeguem tanto ao nome. Como eu falei, em outra organização pode ter um nome diferente, mas o conceito é o mesmo. Então, por exemplo, o que a gente tem de maior dentro de uma empresa que faz, né, um produto, um software? A gente tem justamente o produto, certo? Então, por exemplo, aqui a nossa API Flix ou a Netflix, tá? O nosso produto, ele é quebrado em partes, né, que a gente chama aqui de épicos. Então, a gente tem um produtão, um negócio muito grande, e a gente pode ir quebrando isso em algumas partes, em épicos. O que é um épico? Então, o épico é um container que captura todas as iniciativas estratégicas de um portfólio de um produto. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar exemplo aqui do API Flix, né? O API Flix, ele tem toda essa jornada e nós temos alguns épicos que são coisas muito grandes que a gente tem que construir. Então, por exemplo, no caso aqui, como que a gente fez a divisão do nosso API Flix? Nós temos um épico de cadastros, que ele é um container, ou seja, ele vai agrupar tudo aquilo referente a cadastro dentro da nossa plataforma. Tá? Então, cadastro de usuário, cadastro de cliente, cadastro de série, cadastro de filmes, que são funcionalidades, tudo isso está dentro de um grande épico, de um grande container chamado cadastro. E aí a gente foi quebrando, né, o nosso produto em vários épicos. Então, por exemplo, toda a parte de assinatura, toda a parte de pagamento, né, toda a parte de cancelamento de assinatura. Então, para dividir o nosso produto em entregáveis menores, a gente acaba criando esse primeiro nível hierárquico, tá? Esse nível estratégico, que é o épico, tá bom? Aqui, vocês podem encontrar nomenclaturas diferentes, como eu comentei. Tem lugares que vai chamar de épico, tem lugares que vai chamar de iniciativa, tá? É muito comum, por exemplo, empresas que trabalham com o Gira, né? Esse nível hierárquico aqui de portfólio, nível estratégico, ser chamado de iniciativa, mas também, acho que o mais comum por causa do SAFe é justamente chamar de épico. Então, o épico, pessoal, ele é uma coisa muito grande que a gente tem que construir, tá? Muito complexo. Se a gente for falar questão de mercado, o que a gente está falando do épico? O épico, ele está a um nível estratégico, tá? Eu posso levar dentro um trimestre ou um semestre, um ano, até às vezes mais de um ano, para desenvolver tudo aquilo que tem dentro de um épico, tá? Então, é uma coisa muito grande. É um problema muito grande que a gente tem que resolver. Como que a gente diminui, então, a complexidade da construção de um épico? A gente quebra ele. Nós pegamos um problemão e quebramos em problemas menores. Nesse caso, esses problemas menores são as nossas features, ou as funcionalidades. É toda a funcionalidade que tem mesmo do nosso sistema. Então, por exemplo, né? Eu tenho aqui um exemplo, ó, cadastro de CPF, cadastro de usuário, né, com CPF ou com e-mail, cadastro de filme, toda a parte da área logada ou área não logada, são funcionalidades que existem dentro da API Flix. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, a parte de cadastro. Então, por exemplo, para eu disponibilizar filmes para as pessoas assistirem na minha plataforma, eu tenho que fazer o cadastro desses filmes, né? Mesma coisa das séries, eu preciso fazer o cadastro das séries, eu preciso fazer o cadastro dos meus usuários, né? Eu preciso fazer o cadastro de parceiros. Então, cada um desse cadastro é uma funcionalidade, é uma feature, que está dentro do meu épico de cadastro. De novo, problema grandão, meu épico, eu estou quebrando em problemas menores, são as minhas funcionalidades. Para que eu faço isso? Para diminuir complexidade. Beleza, a minha funcionalidade, pessoal, de novo, para o mercado, ela leva aqui em torno de um mês, né? Não existe fórmula matemática que fale que é exatamente isso, tá? O épico vai levar um trimestre, um semestre, que a funcionalidade vai levar um mês, mas isso aqui é uma métrica de mercado, tá bom? Então, um mês, pessoal, para a gente construir alguma coisa, é muito tempo ainda. É algo muito complexo. Muita coisa pode acontecer em um mês, né? Então, eu ainda tenho um problema grande a resolver aqui nas features. Como que eu faço para diminuir mais ainda a complexidade das minhas funcionalidades? Eu quebro as minhas funcionalidades em histórias de usuário.
E aí, o que é uma história de usuário? Então, é uma breve descrição de uma pequena parte de uma funcionalidade desejada que agrega valor para o usuário ou para o negócio. Prestem atenção. A história de usuário, ela agrega valor para o usuário final, tá? Tudo aquilo que eu preciso ainda desenvolver para dentro do meu sistema, mas que não agrega valor para o meu usuário final, é o quê? É uma tarefa. Então, a diferença de tarefa e história de usuário é justamente essa. Eu agrego valor para o usuário final, tá bom? Exemplos de história. Eu tenho aqui, ó, adicionar usuário, visualizar lista de filmes. Isso agrega para o meu usuário final. E aqui, então, por exemplo, né, como que funciona essa quebra? Justamente, a gente tem nosso épico, que ele é quebrado em funcionalidades, que a funcionalidade em si é quebrada em várias histórias de usuário. Essa é a hierarquia, a granularidade que a gente tem dentro de um produto de software, tá? O mais comum. De novo, vocês podem encontrar com nomes diferentes, inclusive com em grandes organizações, até níveis hierárquicos a mais, tá? Por exemplo, em algumas organizações, acima do épico, você vai ter um outro nível que chama tema, tá? Mas isso é bem específico, a maioria das empresas vai acabar utilizando, no máximo aqui, 3 níveis, tá bom?